Minha mãe estava namorando meu pai na época e eu tinha uns 10 anos. Ele morava com os pais, pois seu pai estava doente, e como não era muito longe de nossa casa, decidimos visitá-lo lá. Tivemos um jantar, ficamos por um tempo, ele nos deu presentes. Inclusive me deu um bichinho de pelúcia de vaca que eu ainda tenho até hoje. Tudo correu bem, até que ficou tarde, por volta das 11 horas da noite, e decidimos ir embora. Estava completamente escuro lá fora. Além disso, vale lembrar que era provavelmente meados de dezembro. Então estava gelado e você mal conseguia ver sua própria mão na sua frente. Então, como qualquer pessoa normal faria, minha mãe ligou os faróis altos. Algo que eu esqueci de mencionar é que ela realmente os desligava quando se aproximava de outro carro. Não era como se ela estivesse cegando alguém. Ela só os mantinha acesos quando estava bem atrás do carro. Você vai entender por que disse isso em um instante. Acabamos atrás de um carro preto cujo motorista estava agindo como um idiota e não dirigia como uma pessoa normal. Ele acelerava até quase 70 milhas por hora e depois reduzia a velocidade quase até parar. Minha mãe não podia virar, porque a estrada em que estávamos era rural e só havia campos de vacas dos dois lados. Não tinha para onde ir, então acabamos atrás dele com um motorista extremamente irritado atrás de nós. A visão ficou um pouco mais difícil novamente, então minha mãe ligou os faróis altos a uma distância justa do carro preto. Por que não? Se você está suficientemente longe. Mas claro, o motorista à nossa frente parou. Parou completamente. Então, um homem enorme, forte e corpulento, começou a correr em nossa direção em alta velocidade. Comecei a gritar e chorar quando vi que ele estava segurando um objeto contundente na mão. Minha mãe recuou, temendo o pior, enquanto olhava ao redor tentando descobrir como poderia escapar. Havia um carro vindo na direção oposta, então ela não podia virar. O carro estava na nossa frente, então ela não podia simplesmente acelerar. Só havia campos cercados ao nosso redor. Ele bateu na janela como se fosse o FBI e começou a gritar e xingar. Começou a nos ameaçar, dizendo que mataria minha mãe se a pegasse com os faróis altos acesos novamente. Claro, gritei e chorei, sendo uma menina magra de 10 anos, sem saber se minha mãe e eu estávamos prestes a ser mortas. Além disso, sabia muito bem que se ela morresse, eu não saberia o que fazer ou como voltar para casa. Naquele tempo, eu não tinha memorizado o número do telefone do meu pai e não sabia exatamente como usar o telefone da minha mãe, então não sabia como ligar para meu pai. A linguagem corporal do homem estava estranha. Não sei se ele estava bêbado ou drogado, mas parecia ser o caso. Ele me olhou por um segundo, o que me assustou, e minha mãe, com razão. Minha mãe também é pequena, e nosso carro não era dos mais rápidos, então ela não sabia o que fazer, porque nem lutar nem fugir pareciam opções viáveis naquele momento. O objeto contundente que ele segurava era uma lanterna enorme, com a qual ele começou a bater repetidamente na janela. Ele também começou a apontar a luz na cara da minha mãe para cegá-la. Que irônico. Minha mãe gritou para ele se perder enquanto ele batia na janela com mais força, prestes a quebrá-la. Felizmente, o carro atrás de nós começou a buzinar e ele voltou para o carro dele com medo e saiu em disparada. Minha mãe ligou para o meu pai, que rodou quase a noite toda procurando pelo cara, mas não encontrou nada. Não me lembro se chamamos a polícia ou não. Só me lembro de ter chorado na minha almofada a noite toda. Então, cara do ataque de raiva na estrada, espero nunca mais encontrá-lo. E para o carro atrás de nós, que assustou o cara fazendo-o voltar para o carro. Obrigada. Você provavelmente salvou nossas vidas.
Essa história aconteceu há pouco mais de 20 anos, quando eu tinha 16. Naquela época, eu morava com minha mãe e meu padrasto em uma área remota, a 70 milhas a oeste de Las Vegas. Tive a oportunidade de sair para visitar meus amigos, dirigindo sozinho pela primeira vez. Foi uma noite agradável, assistimos a um filme e comemos juntos até chegar a hora de eu voltar para casa. Meu toque de recolher era às 10 horas da noite, mas me disseram que, se eu fosse me atrasar por algum motivo, deveria procurar um telefone público e ligar. A noite envolveu meu velho Chevy 71 enquanto eu dirigia. Não havia postes de luz ou casas na maior parte do caminho de volta para casa. Quando cheguei ao primeiro de 2 sinais de parada, vi um sedã mais antigo parado, com os alertas ligados. Parei atrás dele e esperei enquanto um homem, de 30 a 40 anos, caminhava em minha direção, vindo do lado do motorista. Mesmo nesse momento, nenhum alarme soou em minha cabeça. No meio do deserto de Mojave, oferecer assistência a pessoas com problemas era comum. Rapidamente, problemas graves podem surgir por não ter água suficiente quando um veículo quebra, ou por não perceber que é um deserto e as pessoas acabam morrendo delirantes ao tentar encontrar ajuda longe da rodovia. Abaixei a janela e, conforme ele se aproximava, pude sentir o cheiro de álcool. Também vi outro homem no banco do passageiro. Como isso foi antes de qualquer pessoa que eu conhecia ter celulares e o telefone público mais próximo, ficava a uns 10 minutos de carro. Não tinha como chamar a polícia imediatamente para relatar um motorista bêbado. O homem explicou que seu carro tinha enguiçado e perguntou se eu poderia ajudá-los. Perguntei se o carro era de marcha manual, ao que ele afirmou que sim. Então perguntei se ele sabia como fazer uma partida direta. Ele disse que sim, então concordei, tão gentilmente quanto possível, em empurrar o carro deles com minha caminhonete, enquanto tentavam dar a partida. Para quem não está familiarizado, isso é uma forma de iniciar um carro manual que está com problemas na bateria ou no motor de arranque, especificamente para levá-lo a algum lugar para conserto. Eu sabia que minha caminhonete aguentaria e não me sentia confortável em sair e empurrar o carro fisicamente. Empurrar o carro para dar a partida funcionou sem problemas, mas foi aí que as coisas começaram a dar errado. Eles voltaram e me agradeceram, mas então me convidaram para sair com eles e se divertir nas palavras deles, não nas minhas. Recusei. Eles saíram para o lado da estrada e eu continuei no meu caminho, mas eles começaram a me seguir. Lá estava eu, atrasado porque parei para ajudá-los e não tinha deixado muito tempo de folga desde a saída da casa dos meus amigos. Esses caras mais velhos, bêbados e assustadores, começaram a me seguir em uma estrada sem qualquer luz artificial, exceto pelos faróis dos carros, e eu estava a pelo menos 10 minutos de um telefone público. Pensei comigo mesmo que talvez estivesse sendo paranoico, então virei em uma estrada que sabia que me daria algumas opções: voltar para a cidade ou contornar até o posto de gasolina com um telefone público. O carro seguiu atrás de mim. Droga! Fiz outra curva que só levava a algumas casas no final da estrada. Eles viraram atrás de mim novamente. Fiz outra curva para voltar ao posto de gasolina e eles continuaram me seguindo. Pelo menos agora eu tinha certeza de que estavam me seguindo, não apenas indo para casa. Dirigi em direção ao posto de gasolina. O posto estava deserto, mas o telefone público estava iluminado pelas luzes das bombas de gasolina. Liguei para casa e expliquei o que aconteceu e por que estava atrasado. Meu padrasto perguntou se eu podia ver o funcionário do posto. E eu disse que não, ele provavelmente estava nos fundos. Não levei bronca,
mas me pediram para me apressar. Isso aconteceu há algum tempo. Estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho na cidade. Minha casa fica nos subúrbios, uma distância considerável fora da cidade. Então, todos os dias, depois de sair do trabalho às 10 horas, eu tinha 1 hora de direção pela frente. Muita dessa direção era por estradas vazias, uma vez fora da cidade, o que não era tão ruim, exceto pelo tempo que consumia. Nessa noite, em particular, eu estava um pouco mais cansado do que o normal, sem nenhum motivo específico. Era apenas um daqueles dias. Estava a apenas meia hora de casa, dirigindo por uma das rodovias de pista única mais vazias, quando, através das luzes de rua fracas, vi algo bloqueando a estrada. Meus olhos se abriram e eu reduzi a velocidade. À medida que a neblina se dissipava, consegui identificar o que era. Uma árvore caída bloqueava toda a estrada. Olhei para a árvore por um momento, confuso. Não houve tempestades recentes nem ventos fortes, e ela não estava lá de manhã quando saí. Deixei o carro ligado, mas coloquei em ponto morto e saí para olhar ao redor. Não havia outras árvores caídas ou sinais de qualquer outro dano. Caminhei mais perto e olhei para ambos os lados da árvore, mas ela se estendia de uma borda à outra da floresta, sem maneira de passar ou contornar. Era uma situação tão estranha que só então a irritação começou a bater. A rota alternativa mais próxima estava a 15 minutos de volta e me levaria pelo caminho mais longo, adicionando pelo menos 1 hora à minha já longa viagem. Pensei em ligar para alguém, mas mesmo assim provavelmente levaria ainda mais tempo para ser liberada. Enquanto eu estava na estrada, ao lado da árvore, uma luz de repente acendeu do outro lado, brilhando através dos galhos e folhas. Não era de um carro se aproximando, pois o carro teria que já estar lá. E por algum motivo só agora ligaram os faróis. Enquanto tentava olhar através dos galhos para ver, ouvi uma porta se abrir e fechar, e então passos se aproximando do outro lado da árvore. "Olá!" chamei, esperando aliviar um pouco a tensão. Ouvi alguém murmurar algo, mas não era realmente em resposta a mim, mas para si mesmo. Pensei que talvez eles também estivessem frustrados com a estrada bloqueada, mas então os galhos começaram a se mover e as folhas a farfalhar enquanto um homem começava a escalar a árvore. Dei alguns passos para trás, me aproximando do meu carro à medida que ele pulava para o meu lado da estrada. Pelo que pude ver, era um homem com barba por fazer e cabelo curto, usando um casaco grosso. Ele olhou para mim e começou a se aproximar. Ainda não havia respondido a mim. Rapidamente entrei no meu carro, incerto sobre o que o homem estava fazendo, mas comecei a ter uma sensação muito ruim. Ele começou a andar mais rápido, quase num trote leve. Assim que fechei a porta, o homem veio direto para a janela e me olhou. Não havia sorriso nem expressão amigável, apenas um olhar vazio e sem expressão enquanto ele batia na janela. "O que você precisa?" perguntei nervosamente. O homem não respondeu, mas continuou murmurando para si mesmo enquanto olhava nos meus olhos e continuava a bater na janela. Ele começou a bater na janela com mais força, usando o punho. Rapidamente coloquei o carro em marcha ré e saí dali, ouvindo um som abafado na porta, provavelmente do trinco sendo arrancado de suas mãos. Depois de ouvir isso, soube que a situação era ainda mais perigosa do que inicialmente pensei. Virei o carro e fui embora, tão concentrado que nem olhei nos espelhos para ver o que o homem estava fazendo. Uma vez na estrada alternativa, parei e relatei a situação. Como você pode imaginar, o homem e seu carro não foram encontrados. Não sei muito mais sobre a situação, apenas o que aconteceu comigo.
mas sei que os trabalhadores enviados para limpar a árvore caída disseram que ela havia sido derrubada propositalmente. Até acabou no noticiário devido às prováveis intenções maliciosas por trás disso, mas nada mais foi descoberto. Se o homem que encontrei foi o responsável por derrubar a árvore, não se sabe, mas o fato de seu carro estar ali parado e o comportamento muito estranho dele me faz pensar que sim. Nos meses desde então, não tive mais nenhum incidente naquela rota, mas ainda me encontro totalmente acordado, mesmo nos dias em que estou cansado, todas as noites quando dirijo para casa por aquela estrada. No último verão, eu e meu melhor amigo Jay estávamos obcecados por pintar nossos cabelos, o que significava visitas frequentes à nossa loja local da Sally Beauty. Numa quarta-feira à noite, no final de agosto, decidimos que íamos tentar tingir meu cabelo de azul e verde. Então, para onde mais iríamos senão para a Sally's? Era por volta das 8 da noite quando chegamos lá, e notei um cara do lado de fora da loja fumando. Nada demais, certo? Era como um shopping a céu aberto, onde havia várias outras lojas abertas. Então entramos na Sally's, compramos nossa água oxigenada e nossos tintas de cabelo azul e verde e saímos uns 10 minutos depois. Estávamos caminhando em direção ao meu carro, quando percebi que o cara ainda estava lá, nos encarando intensamente, parado ao lado do carro dele. Ignorei e entrei no meu carro. Quando saí da vaga de estacionamento, olhei no retrovisor e vi que ele tinha saído logo atrás de nós. Um pouco inquietante, mas pensei que talvez ele apenas tivesse decidido ir embora no mesmo momento que nós. Jay não notou nada até estarmos virando à esquerda em uma rua movimentada. Tivemos uma pequena brecha no trânsito suficiente para passarmos, quando o cara nos seguiu bem de perto, quase sendo atingido pelo tráfego e vinha em sentido contrário. Contei a Jay sobre o cara sinistro e aceleramos para tentar perdê-lo. Para meu desânimo, ele também acelerou e começou a acenar e a piscar os faróis para nós. Neste ponto, comecei a tentar perdê-lo fazendo curvas e dirigindo na direção oposta à casa de Jay. Nessa estrada havia 2 faixas, a da esquerda que seguia direto e a da direita que virava e levava à rodovia exclusivamente. Estávamos na faixa da esquerda e ele acelerou para dirigir ao nosso lado na faixa da direita, sem perceber que ela levava à rodovia. Ele abaixou o vidro e começou a gritar coisas assustadoras, como o quanto ele ia nos curtir, que ia nos assustar até gritarmos. Eu estava quase tendo um ataque de pânico naquele momento, então acelerei e quase passei um sinal vermelho onde a estrada para a rodovia começava. O cara ficou preso naquela faixa e estava nos xingando pela janela. O resto da noite e todas as noites desde então, fiquei aterrorizada de dirigir sozinha, porque ele ficou atrás de nós tempo suficiente para anotar o número da minha placa. Era verão, acredito que o dia seguinte ao 4 de julho. Meu marido e eu estávamos no meio de uma viagem pelo país. Estávamos dirigindo pelo Texas, e para quem já atravessou todo o estado do Texas, sabe que é uma viagem muito longa e, em grande parte, desolada. Às vezes, passávamos horas sem ver nada, e as cidades pelas quais passávamos não consistiam em muito mais do que um posto de gasolina enferrujado e talvez algumas casinhas empoeiradas. Olhando pela janela, você juraria que estava apenas dirigindo pelos mesmos 5 quilômetros de deserto repetidas vezes. Eu havia acabado de começar a sentir uma dor de cabeça e meu marido sugeriu que eu tirasse um cochilo rápido para passar. Lembro-me de permitir-me adormecer enquanto observava as belas cores de um pôr-do-sol no deserto.
A desaceleração do carro me acordou, e a primeira coisa que notei foi o quão escuro estava. Acredito que fossem cerca de 10 horas da noite. Meu marido havia parado em um posto de gasolina com uma pequena loja. Ele me disse que iria comprar algo para comermos e perguntou se eu precisava ir ao banheiro. Sabendo que talvez não tivesse outra chance por um bom tempo, entrei na loja para usar o banheiro. Os banheiros masculino e feminino ficavam ao fundo da área aberta da loja. Eu estava sonolenta e cansada, e percebi o quanto precisava ir ao banheiro. Então me apressei em direção ao sanitário. Ao caminhar a curta distância da porta até o primeiro dos 2 boxes, fiz contato visual com uma mulher que saía do único outro box. Ela não parecia exatamente uma sem-teto, mas estava definitivamente desarrumada. Tinha cabelos grisalhos e selvagens, quase chegando aos ombros, se não estivessem saindo em todas as direções. Parecia que não via uma escova há semanas. Ela também usava roupas esfarrapadas, incluindo um par de shorts pretos de ginástica que não lhe serviam bem, e me lembro de notar seus chinelos de espuma. Vestia várias camadas de roupa, uma delas sendo um grande casaco roxo e verde. Lembre-se, isso é Texas em julho. O casaco estava apenas jogado sobre seus ombros, torto, como se ela não tivesse se dado ao trabalho de vesti-lo corretamente. Ela carregava algo em uma sacola de plástico amarrada. Sorri brevemente quando nossos olhares se encontraram, mas ela apenas me encarou de volta. Então seu rosto assumiu uma expressão selvagem e intensa. Suas sobrancelhas estavam franzidas como se estivesse zangada, mas seus olhos tinham um brilho vivo e selvagem. Foi quando senti o primeiro indício de que algo estava errado. Tentei ignorar, mas algo em sua postura diante do espelho me pareceu estranho, e fiquei tentando entender. Ela estava posicionada de forma que seu corpo estava mais voltado para mim, mas seu rosto estava virado para o espelho. Seu corpo estava tenso, e ela estava levemente agachada, como se estivesse pronta para agir. Suas mãos não estavam perto do rosto, arrumando o emaranhado de cabelo ou sequer lavando-as. Estavam ao lado do corpo, com os cotovelos também levemente dobrados. Não tinha certeza do porquê, mas de repente me senti desconfortável. Lamentei ter deixado minha bolsa e celular para trás. Fechei e tranquei a porta do box e demorei usando o vaso sanitário, querendo que ela fosse embora antes de eu sair da segurança do box. Fiquei lá muito tempo depois de terminar, mas a mulher ainda estava lá, então esperei mais. Finalmente, ouvi o barulho de seus chinelos enquanto ela caminhava em direção à porta, e ouvi a porta abrir e, em seguida, bater com força. A porta era pesada e fechou com força da mesma maneira que quando eu havia entrado. Fiquei um momento, permitindo que o alívio me invadisse antes de alcançar a trava. Então, pausei. Meus dedos estavam a apenas alguns centímetros da trava. Mantive-me o mais silenciosa possível para confirmar o que pensava ter ouvido. Respiração. Sim, a mulher só tinha fingido sair. Neste ponto, eu estava assustada e confusa. Por que ela me enganaria, fazendo-me pensar que tinha ido embora só para ficar o mais silenciosa possível? Sabia que algo estava muito errado, então fiquei no box ainda mais tempo. Deve ter sido pelo menos 20 minutos, mas eu não tinha como ter certeza. Pude dizer, pela direção de sua respiração, que ela se posicionou no canto mais distante, próximo à porta, mas longe o suficiente para que eu não pudesse ver seus pés. Finalmente, pensei ter ouvido ela sair desta vez. Esperei alguns minutos para garantir que ela não tentasse seu truque novamente. Saí rapidamente do box, lavei as mãos e corri pelo corredor da loja. Estava escuro lá fora e eu não tinha ideia de onde ela estava, mas ela não poderia estar longe. Um homem grande estava no caixa. Então esperei perto de uma vitrine até ele sair da loja
e saí silenciosamente pela porta atrás dele. E lá estava ela, agachada bem do lado de fora da porta da frente. Ela pareceu surpresa ao se levantar e se afastar rapidamente, contornando o lado da loja. Meu marido estava esperando no carro e perguntou se eu estava bem, pois tinha demorado muito mais do que o habitual. Disse a ele que contaria tudo assim que nos afastássemos daquela loja. Trabalho como entregador da Uber Eats nas horas vagas. Sou estudante universitário, então é um ótimo trabalho para conciliar com a minha agenda acadêmica. Isso aconteceu numa noite após as minhas aulas, por volta das 11 horas da noite. Como não tinha aula até tarde no dia seguinte, planejava ficar acordado até mais tarde, fazendo o máximo de entregas que conseguisse. À 1 da manhã, recebi um pedido incomum: pegar uma compra no 7-Eleven e entregá-la em um endereço a 15 minutos de distância. As instruções me levaram por algumas vizinhanças, até chegar ao fundo de uma estrada de cascalho que dava para a mata. Ao parar, verifiquei o endereço no aplicativo, que indicava ser mais adiante naquela estrada. Porém, tudo o que vi foram cones de segurança e materiais de construção, sem iluminação pública. Avancei com cautela, ligando os faróis altos e manobrando entre os obstáculos até chegar à última curva. O caminho se tornou mais uma trilha do que uma estrada propriamente dita. Consultei o mapa novamente e confirmava o endereço à frente. Levantando a vista, comecei a discernir uma estrutura ao fim do caminho, que parecia uma casa, mas havia algo estranho nela. Ao meu redor, percebi que havia mais casas. A luz dos meus faróis não era suficiente para enxergar bem, mas, pelo que pude notar, parecia ser uma comunidade de casas novas em construção. Pensando nisso, imaginei que, já que a casa do meu GPS era uma das primeiras da trilha, talvez já estivesse pronta. Virei e segui em frente, entrando em um cul-de-sac vazio com uma única casa, que de perto definitivamente não estava completa, ou pelo menos não totalmente. A parte da frente até que parecia quase pronta, com porta e tudo, o que tornava tudo muito confuso. Mas, no fim das contas, minha tarefa era apenas entregar o pedido onde me mandassem, sem me preocupar com a situação habitacional de alguém. Estacionei e saí com as compras, caminhando até a porta da frente e batendo. Estava tudo escuro e silencioso, o suficiente para me deixar um pouco inquieto. Coloquei as sacolas no chão e me virei para voltar ao carro, mas algo no canto do meu olho, perto das árvores, chamou minha atenção. Parei por um momento encarando a escuridão da mata. O que quer que eu tivesse visto não se movia mais. Comecei a andar mais rápido, entrei no carro e o liguei. Assim que os faróis acenderam, vi um homem parado exatamente onde tinha notado o movimento, me observando atentamente enquanto eu começava a dar ré. Meu coração acelerou enquanto olhava para o homem e me distraía da estrada. Recuei apenas 3 metros antes de sentir um grande solavanco nos pneus traseiros e, em seguida, nos dianteiros. Foi o suficiente para fazer o carro balançar por um segundo, mas a adrenalina era tanta que nem consegui ver o que causou isso. Acelerei para sair da trilha e voltar para a estrada de cascalho. Assim que cheguei a uma vizinhança normal, ficou óbvio que meu carro estava tremendo e solavancando, sem dúvida por causa de vários pneus furados. Consegui parar em um lugar onde me sentia mais seguro e liguei para a polícia. Eles pesquisaram o endereço e a conta da Uber Eats, mas o endereço era de uma propriedade inacabada e não habitada, e a conta era falsa. Encontraram vários objetos metálicos afiados na trilha, provavelmente colocados ali depois de eu entrar, numa tentativa de me fazer parar. O que pretendiam fazer comigo preso naquele lugar, na mata, é difícil de dizer.
talvez me roubar, ou talvez algo pior. Mas, pelo menos, não precisei descobrir. Há 2 anos, quando minha filha autista tinha problemas para dormir à noite, ela tinha 1 ano na época. Eu a colocava na cadeirinha do carro e dirigia por aí. Era uma das únicas maneiras de ela pegar no sono profundamente, e eu morava com meus pais em um bairro tranquilo. Então, numa noite, estou dirigindo e minha filha finalmente adormece. Eram por volta das 9 horas da noite. Eu estava com fome e queria deixá-la cair num sono mais profundo para poder movê-la. Peguei algo para comer em um drive-thru e estacionei em uma rua lateral, perto do restaurante para comer. Estava terminando de comer e olhando para trás para checar minha filha, quando de repente um carro com faróis super brilhantes parou atrás de mim, um pouco perto demais. Acenei pedindo desculpas, assumindo que quem quer que fosse estava tentando estacionar na casa, à frente da qual eu estava. Então me afastei e comecei a descer a rua. Ao chegar ao fim do quarteirão e virar a esquina, vi os faróis novamente. Sem problemas, esta é uma rua lateral meio movimentada, então as pessoas usam como atalho o tempo todo. Só que essa pessoa estava colada em mim como se eu não estivesse andando rápido o suficiente. Fiquei irritada e mudei de faixa para dar passagem. Quase imediatamente eles me seguiram. Neste ponto, percebi que era o mesmo sedã que havia parado atrás de mim na rua anterior, mas agora estavam tão perto que eu não conseguia identificar o modelo do carro e os faróis altos estavam ligados, então eu não conseguia ver nada atrás de mim. Xinguei a mim mesma por não ter prestado mais atenção no carro antes. Não queria ser paranoica, então tomei algumas ruas laterais desnecessárias e passei pelo meu bairro, apenas para essa pessoa me seguir, curva após curva, mudança de faixa após mudança de faixa. Entrei em pânico e liguei para o meu pai. Sei que deveria ter ligado para a polícia, mas tinha 21 anos e fiz a primeira coisa que me veio à cabeça. Ele estava no trabalho, a 30 minutos de distância, tinha péssimo sinal e decidiu me ligar de volta do telefone fixo do trabalho, enquanto estava no celular com o departamento do xerife do nosso bairro. Eles me disseram para dirigir até a delegacia. Já fazia quase 40 minutos que a pessoa tinha começado a me seguir e continuava se aproximando cada vez mais. Estava passando sinais vermelhos e desviando neste ponto, apenas tentando chamar a atenção de alguém. Dirigi até a delegacia e não havia ninguém lá. Nenhum carro, nenhuma viatura, ninguém no escritório do departamento, nem carros no pequeno estacionamento. Eles queriam que eu estacionasse no lote e esperasse por um oficial. Eu estava sozinha, minha filha de 1 ano agora estava inquieta no banco de trás e havia apenas uma entrada ou saída do estacionamento. Vi um carro de xerife no semáforo à frente e comecei a buzinar e a piscar os faróis enquanto ele atravessava o cruzamento que eu estava dirigindo. Ou ele não viu o que eu estava fazendo ou ignorou. Já fazia pouco mais de 1 hora e a pessoa tinha encostado no meu carro 4 vezes. Eventualmente, vi outro carro de xerife e simplesmente buzinava sem parar. Acho que ele entendeu porque fez uma manobra brusca e voltou em nossa direção. Enquanto ele fazia isso, o carro atrás de mim desapareceu no shopping do outro lado da rua e o oficial seguiu. Fui instruída a voltar para a delegacia e esperar. Então foi o que fiz. Para resumir a história, eles me fizeram sentir como se eu estivesse louca e disseram que nunca encontraram o carro. Tudo o que podiam fazer era registrar um depoimento, já que tecnicamente nada havia acontecido. O oficial se ofereceu para me seguir até em casa e minha filha, mas foi embora assim que estacionei.
enquanto eu ficava tremendo tanto que mal conseguia destrancar a porta. Corri para o quarto da minha mãe, acordei-a chorando e contei o que aconteceu. Demorei 2 dias para conseguir dormir à noite novamente e até hoje me recuso a fazer viagens noturnas com minha filha. Adoro dirigir. Passar horas ao volante rumo ao nada, sem destino específico. Só eu, minha música e a estrada à frente. Morando em Nebraska, frequentemente escolho estradas secundárias ou rodovias solitárias que atravessam o campo até pequenas cidades e, eventualmente, cidades maiores. Normalmente faço essas viagens à noite, quando há menos tráfego para me preocupar. Sou uma mulher de estatura baixa, com 22 anos, e como já mencionei, costumo fazer essas viagens completamente sozinha. Elas são uma forma de eu limpar a mente quando estou estressada, chateada ou sobrecarregada, ou para planejar a resolução de questões pessoais. Sempre fiz essas longas e solitárias viagens para escapar da toxicidade da minha casa, quando morava com meus pais, como uma forma de lidar com o alcoolismo deles. Agora que me mudei e estou em um lugar melhor mentalmente, não sinto mais tanta necessidade de pegar meu carro e simplesmente dirigir. No entanto, na noite desse evento, estava me sentindo bastante sobrecarregada, estressada e ansiosa por causa de um amontoado de questões pessoais das quais preferiria não falar. Sentia-me inquieta e irritável perto do meu namorado e não conseguia me concentrar em nada. Então decidi fazer uma viagem para clarear a mente. Meu namorado foi muito compreensivo e apenas pediu para eu ter cuidado e não demorar muito, pois já estava ficando tarde. Concordei, dei-lhe um beijo de despedida e parti. Dirigi pela nossa cidade por cerca de 30 minutos, mas ainda me sentia tensa com tudo o que estava acontecendo na minha vida pessoal. Decidi então dirigir mais ao norte, pelas conhecidas rodovias escuras e sinuosas de uma única faixa. Mantive o carro a uma velocidade constante de 65 quilômetros, reduzindo a velocidade nas curvas, caso um cervo saltasse na estrada, e admirava a vastidão escura dos campos cobertos de neve e das árvores desoladas. Era um pouco assustador estar sozinha, sem carros à vista, no que parecia ser o meio do nada. As poucas casas afastadas da estrada estavam sem luz, e os campos de milho mortos jaziam cobertos de neve. Parecia cena de filme de terror, e eu meio que esperava ver um fantasma aparecer no meu retrovisor ou alguém emergir das manchas de árvores no horizonte. A única luz vinha dos meus faróis, e mesmo assim, ainda era difícil ver através da escuridão da noite. Já passava das 11 horas da noite, e eu me disse que, uma vez que chegasse ao conhecido trevo, que poderia me levar a uma pequena cidade, ou de volta à cidade, eu retornaria para casa. O trevo ainda estava a mais 25 minutos de distância, mas além da minha imaginação imaginando o pior, eu não estava realmente preocupada. Quer dizer, estava sozinha, sem outros motoristas para me preocupar, certo? Errado. Ao contornar outra curva, notei um veículo com os alertas piscando, talvez a 1/4 de milha de distância de mim. Era um tipo de sedã de cor escura, posicionado de tal forma que apenas parte dele estava no acostamento, enquanto o resto bloqueava a estrada, como se tivessem que parar às pressas, mas não conseguiram fazê-lo completamente. A porta do lado do motorista estava escancarada, e conforme reduzia a velocidade e desviava para o lado oposto da estrada para passar, pude ver o que parecia ser sangue no interior da porta aberta. Não vi ninguém na estrada ou dentro do carro, e eu era a única motorista à vista. A recepção de celular é irregular nessa parte do país e, na maioria das vezes, você não consegue sinal, não importa quanto ore. E esse era definitivamente o caso
quando lancei um olhar ao meu telefone para verificar se tinha serviço. Então, uma mulher sozinha na estrada à noite, se aproximando de um veículo aparentemente vazio que parecia ter sido palco de um ataque, sem sinal de celular. Não sou ingênua. Assisti a inúmeros episódios de Investigação Discovery e Mentes Criminosas, e li livros demais sobre crimes reais para saber que isso tinha má notícia e perigo escrito por todo lado. Mas ainda assim, havia uma pequena parte de mim preocupada com o que poderia ter acontecido com quem quer que estivesse naquele veículo, pensando que eu precisava ajudar. Essas estradas não têm muito tráfego tarde da noite, e as temperaturas estavam bem abaixo de zero. Se alguém estivesse ferido ou em apuros, não havia mais ninguém além de mim para ajudar. Mesmo assim, procedi com cautela. Continuava dirigindo, embora mais lentamente, e ao me aproximar do veículo, abaixei um pouco o vidro do passageiro, desliguei a música e gritei: "Ei, alguém aí? Você está bem?" Não houve resposta. Preocupada que pudessem estar desmaiados em algum lugar, mas sabendo que não podia sair para procurá-los, disse a mim mesma que chamaria mais uma vez e, se não ouvisse nada, iria embora. No momento em que houvesse sinal, ligaria para a polícia. E se eu ouvisse alguém bem, decidiria o que fazer a seguir. Então gritei novamente: "Ei, o que aconteceu? Você está bem?" Houve silêncio por um segundo, e então ouvi um barulho vindo das sombras das árvores, seguido por uma voz rouca dizendo sim. No início fiquei aliviada, mas estava prestes a responder ou até mesmo parar meu carro e sair quando notei 3 coisas quase simultaneamente. Ao me afastar da frente do sedã, percebi que não havia danos no capô ou em qualquer outro lugar do veículo, o que achei estranho, considerando o sangue no interior da porta. No meu retrovisor, vi algo se mover por trás do sedã, aproximando-se rapidamente do meu carro. A pessoa não tinha sangue sobre si ou parecia ferida de alguma forma. Usava uma máscara, não uma máscara facial para proteção, ou sequer uma máscara de esqui ou algo normal, mas uma daquelas máscaras que você vê nos filmes The Purge. Estavam segurando algo na mão. Não consegui ver direito o que era, mas pelo comprimento e forma, supus que poderia ser um pé de cabra ou algo do tipo. Não preciso dizer que pisei no acelerador assim que notei essas coisas. Dirigi como se o diabo estivesse no meu encalço, com o coração acelerado e o corpo todo tremendo. Meu vidro ainda estava abaixado e a música desligada, então pude ouvir claramente alguém, definitivamente um homem, gritando comigo, embora não fizesse ideia do que estava dizendo. Só sabia que precisava sair dali imediatamente. Lancei um último olhar pelo retrovisor, enquanto me afastava, principalmente para ver se estavam entrando no sedã para me seguir ou se haviam parado. O homem com a arma ainda estava parado no meio da estrada, me observando, e antes de desviar o olhar do espelho, vi um segundo homem emergir das árvores que haviam se mexido mais cedo, também usando uma daquelas máscaras assustadoras, sem nenhum sinal de sangue nele. Provavelmente quebrei todas as leis de velocidade naquela noite, mas queria me afastar daqueles homens o mais rápido possível. Assim que cheguei ao trevo, virei em direção à cidade, estacionei no estacionamento do Walmart, que ainda tinha carros de, presumo, trabalhadores, fechando a loja, e tive um colapso total. Quando finalmente consegui me recompor, liguei para um dos meus amigos, T, que é policial, para contar o que aconteceu e o que eu deveria fazer. Ele estava preocupado comigo, perguntando se eu estava bem, onde estava e se eles me seguiram, etc. Disse que, como era fora dos limites da cidade, não podia fazer muito, mas poderia entrar em contato com a polícia local ou o xerife daquela jurisdição para tomar meu depoimento e verificar a situação. Era praticamente tudo o que eu podia fazer.
Concordei e agradeci, e enquanto esperava a polícia chegar, liguei para meu namorado. Através dos meus soluços histéricos e pânico, consegui contar a ele o que havia acontecido não fazia nem 10 minutos. Como você pode imaginar, ele estava extremamente preocupado com minha segurança e queria que eu voltasse para casa imediatamente ou que ele mesmo viesse me buscar. Disse a ele que a polícia estava a caminho para tomar meu depoimento, então não poderia sair, mas estava bem. No entanto, fiquei no telefone com ele até ver os carros da polícia chegando ao estacionamento. Dei meu depoimento à polícia, que me assegurou que iriam verificar o local que eu havia indicado, onde o sedã estava, para dar uma olhada e tentar pegar os caras que fizeram isso. Embora sem câmeras e sem descrição dos homens, não tivesse certeza de que seriam capazes. Nem sequer consegui anotar a placa do veículo. Embora, no momento do pânico, essa ideia nunca tenha passado pela minha cabeça até a polícia perguntar se eu tinha conseguido. Então tudo o que tinham para seguir era um sedã de cor escura e 2 caras com máscaras. Depois de dar meu depoimento, voltei para casa e fiquei agarrada ao meu namorado a noite toda, ouvindo cada som que a casa fazia e temendo que fossem aqueles caras chegando a qualquer momento para terminar o que haviam começado. Desde esse incidente, não tive notícias da polícia sobre se tinham ou não pistas, e não tenho certeza de que algum dia terei. Isso aconteceu há algum tempo. Estava voltando para casa depois de uma reunião de trabalho que terminou tarde. Essa reunião anual acontecia a 8 horas de distância do local onde trabalhava. Dirigir por esse estado é um saco porque, fora da cidade, é basicamente só terra de fazenda, quilômetros e quilômetros de campos de plantação. Pelo menos, com as estradas vazias, eu conseguia me desligar um pouco e só precisava manter o carro reto. Enquanto dirigia, do nada, vi uma enorme abertura nas plantações à direita da estrada. Ao passar por ela, vi um carro enfiado bem no meio das plantações, como se tivesse saído da estrada e não conseguido parar. Não era algo que eu esperava ver, mas não consegui imaginar como entrar em um campo de plantações poderia realmente ser prejudicial a ponto de eu precisar chamar ajuda. Ainda tinha sinal de celular ali, então eles mesmos poderiam ligar para alguém. O carro também estava desligado, o que me fez pensar que talvez já tivessem sido resgatados ou algo do tipo. Continuei dirigindo e apenas 1 ou 2 minutos depois, um par de faróis surgiu na minha frente. Em poucos segundos, eu estava ganhando velocidade sobre eles muito rápido e tive que desviar para a outra faixa para ultrapassá-los. A velocidade naquela rodovia era de 80, e aquele carro não devia estar a mais de 25, o que era extremamente perigoso. Quase imediatamente depois de ultrapassá-los, eles começaram a acelerar, se aproximando cada vez mais, até ficarem bem atrás de mim. Pensei que era só mais um daqueles caras obcecados por ego que não suportam ser ultrapassados na estrada, então assumi que ele simplesmente me ultrapassaria e seguiria seu caminho. Mas, em vez disso, ele mudou para a faixa de tráfego oposto e alinhou seu carro ao lado do meu. Olhei para o lado e vi um homem me olhando nos olhos, mas estranhamente ele não parecia zangado. Ele tinha um leve sorriso no rosto e era isso. Parecia ter uns 40 e poucos anos, com cabelos um pouco longos e uma barba por fazer. Desviei o olhar de volta para a estrada, sentindo-me um pouco nervoso. O carro ao meu lado então acelerou, ficou na minha frente e freou bruscamente, me forçando a fazer o mesmo antes de virarem o carro para bloquear as 2 faixas e pararem bem no meio da estrada.
Consegui parar a uns 15 metros deles, muito chocado para entender a gravidade do que estava acontecendo. O homem não perdeu tempo. Saiu do carro imediatamente e correu direto para mim. Não havia esforço para esconder suas intenções, já que segurava uma arma em uma mão e agora tinha um capuz cobrindo sua cabeça. Não tive tempo de dar ré, então simplesmente pisei no acelerador e desviei para fora da estrada, entrando nas plantações de alguém. Por um momento, meu carro continuou avançando sem me deixar virar, começando a desacelerar mesmo com o pedal do acelerador pressionado até o fim. Naquele instante, meu coração afundou e uma onda de terror me invadiu, pensando no outro carro que tinha visto preso nas plantações. Mas, de repente, as rodas ganharam tração novamente e consegui desviar de volta para a estrada do outro lado, ouvindo um tiro distante enquanto fugia. Liguei para o 911 e dei detalhes específicos sobre o que aconteceu, além de falar sobre o carro que tinha visto preso no campo. Quem quer que fosse o homem na estrada que tentou me parar nunca foi encontrado. A polícia conseguiu localizar o outro carro, mas estava vazio, sem sinais do motorista. Era como se tivessem simplesmente saído da estrada, ficado presos e depois desaparecido. Quem sabe o que aconteceu depois? A situação deles era assustadoramente similar à que teria acontecido comigo se eu também tivesse ficado preso. Então, a outra pessoa naquele carro provavelmente não teria sido a única a desaparecer.